Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zoom TV, uma overdose da cultura geek. Meu nome é Ricardo Trindade, do Nerd Serviço. Hoje vamos fazer mais um episódio aqui de Arquivo X. A saga dos X-Men escolhida para hoje é Deadly Genesis, ou a Gênese Mortal, escrita por Ed Brubaker, o grande Ed Brubaker. Aqui vocês podem já ver que é uma homenagem a uma grande capa dos X-Men. Originalmente tínhamos os X-Men aqui originais e depois tínhamos os novos X-Men, a nova equipa a romper a capa da revista. Claro que não estavam todos em esqueleto, mas aqui esta capa tem uma razão de ser, porque esta história mostra o que realmente aconteceu naquela missão em que os X-Men originais foram até Krakoa, a ilha mutante, foram capturados e depois o professor Xavier teve que reativar ou ativar mutantes para novos mutantes. Um deles era o Wolverine, o Colossus, o Noturno, a Storm, etc., de várias partes do mundo, para criar a segunda equipa dos X-Men, a segunda geração, para salvar a primeira. A primeira, além dos X-Men clássicos, tinha a Polaris e o Destrutor. Eles depois acabam por se afastar e fica só o Ciclops na equipa original. Só que não foi bem assim que aconteceu. Ed Brubaker reconta a história da segunda geração de X-Men, reconta a origem de Rainha Branca e reconta também um pouco o passado do professor Xavier. E é disso que vamos aqui falar e mostrar. Ilustrações lindíssimas, volume único, ok? E basicamente e resumidamente o que se passa aqui é que o professor Xavier tinha uma equipa secreta, tinha umas instalações secretas perto da escola, onde tinha uma equipa de mutantes escondida, guardada, e um desses mutantes era o meio-irmão de Ciclops e Destrutor, o Vulcano, que foi criado e tem genética do Império Shi'ar, que mais tarde acaba por depois voltar como vilão, e ele agora é novamente um herói. Um Vulcano, um ser super poderoso. Basicamente ele volta para se vingar do professor Xavier e mostrar a sua verdadeira essência. O professor Xavier não é tão bom como a gente pensava. Aqui temos alguns ilustradores, como vocês podem ver. E nós estamos aqui numa fase em que esta saga se passa entre os New X-Men e os Astonishing X-Men, duas sagas publicadas em Portugal pela Giflor Studio Portugal. Isto passa-se mais ou menos no meio, ok? Por isso é que aqui explicam, o professor Xavier acaba por ser expulso da equipa, porque basicamente, quando a primeira equipa fica presa na ilha de Krakoa, ele treina mentalmente uma semana aqueles alunos que não estavam preparados, treina durante uma semana e é como se eles tivessem tido 2 ou 3 anos de treino. Ele basicamente vai lá, eles acabam por morrer quase todos, sobrevive apenas o Vulcano e o Darwin, que depois volta mais tarde. Muitos de vocês conhecem o mutante Darwin. E depois é que ele ativa mutantes já mais adultos e mais experientes, e ele nunca contou ao Ciclops, o do meio-irmão. Aliás, o Ciclops, quando descobre ainda na primeira versão da equipa, ele apaga-lhe a mente. Portanto, aqui é a segunda geração, vocês estão aqui a ver. Ele acaba por criar memórias falsas nos nossos X-Men. Alguns destes X-Men aqui, a Kitty Pryde ainda está entre nós. Ela acaba por desaparecer no Astonishing X-Men. Nós aqui percebemos que vários mutantes estão a ter pesadelos e visões causadas por Vulcano. Aqui há uma morte também muito trágica, além de sabermos a verdade. Morre Banshee, um dos X-Men da segunda equipa. Acaba por morrer. As ilustrações são muito, muito boas. Aqui o Noturno a ter pesadelos com a sua infância, de ser perseguido por ser um monstro. Muito bem ilustrado. Tem uns lives de terror, muito suspense, ao estilo noir, como Ed Brubaker sabe fazer melhor que ninguém. É assim, não precisam de... Reparem como ele controla os raios do Ciclops e devolve-os de volta. Ele tem poder sobre a matéria. Precisamos de conhecer um bocadinho o passado dos X-Men. Na minha opinião, eu acho que sim. Precisamos. Para perceber a carga emocional que isto nos traz. Porque realmente aqui esta história não é muito falada, mas mudou o conceito todo dos X-Men. O professor Xavier deixou de ser um líder, deixou de ser
um exemplo para ser completamente rejeitado pelo Cíclopes. O professor Xavier é como se fosse o pai dele e ele foi enganado, e o Cíclopes toma aqui a liderança e muda muito a personalidade do Cíclopes. O professor Xavier não era aquela pessoa que nós achávamos, ele usou crianças. Aqui é outra mutante, a Petra, que acabou por morrer. Ela aqui ainda está viva, mas depois acaba por morrer. Mudou o status quo dos X-Men e é uma história, infelizmente, que não é muito retratada. Tem algumas capas do Mark Silvestri, ele volta aqui em grande. Aqui já é outro ilustrador, as ilustrações continuam a ser muito boas. Aqui é quando o Banshee acaba por ser morto. Ele depois volta como um zombie uns anos mais tarde. Aqui está um Darwin em pequeno e aqui em grande. Vocês de certeza que conhecem esta personagem. Ela é bastante popular, apesar de não aparecer muito. Aqui está Mark Silvestri, grande capa. É uma história que eu aconselho. Não tem muita ação, tem muito suspense. Claro que já que estou a fazer spoilers, perde-se um bocado naquilo que se está a passar. Mas pronto, acho que os spoilers iam ter de qualquer forma. Só quem leu a saga na altura em que saiu é que não tem spoilers. De qualquer forma, está muito bem construída a história. Aconselho vivamente, porque... e reconta aqui a história da Rainha Branca, porque supostamente... E nós aqui andamos sempre do passado e o presente, mas nós aqui, supostamente, o professor Xavier cruza-se com a Rainha Branca no Clube do Inferno, e ela é meio que infiltrada. E o professor Xavier diz-lhe se ela quer ir para a escola dele, e ela rejeita, porque precisa do dinheiro, e já está muito entranhada dentro daquele grupo, e ela quer crescer lá no poder. Portanto, aqui faz um retcon na origem da Rainha Branca, que antigamente era 100% má, e depois é que se redimiu. Aqui já percebemos que ela, no passado dela, quando começou a trabalhar como empregada no Clube do Inferno, antes de ser a Rainha Branca, antes de ser uma mera empregada, uma mera stripper ou prostituta, ela tinha um bom coração. Aqui é a equipa original. Só estão estes dois vivos. E pronto, e aqui vemos eles a lutar na ilha, a primeira equipa contra a Krakoa. Uma história clássica dos X-Men. E é muito interessante, Ed Brubaker consegue recontar uma história clássica, trazer novos elementos e mudar por completo, abalar por completo o sonho do professor Xavier. Aqui estão os mutantes, ele a falar com a Moira. Eram umas instalações secretas e ele treina-os durante horas ou uma semana para aí. Eles têm memórias falsas. Eles acham que treinaram durante anos e não. Aquilo passou-se umas semanas ou umas horas e já não sei ao certo. E está tudo gravado pela Moira. Eles aqui encontram Moira McDagger Research Department. Depois, mais tarde, ela abre a Ilha Muir, e ela vai para lá trabalhar para a Ilha Muir, mantendo mutantes em segundo plano, mas não para fazer parte dos X-Men, apenas para tratar as doenças deles e os poderes. Aqui é a origem dele, no Império Shi'ar. Como é que o professor Xavier o encontrou e porque é que o escondeu do Cíclopes. Essas coisas todas. E aqui Cíclopes a confrontar o próprio irmão, depois acaba por confrontar o professor Xavier com a verdade. Aqui uma capa clássica desta história. Tem bastantes diálogos, mas não são cansativos, são dinâmicos os diálogos. Aqui temos a verdadeira missão. Ele a salvar os X-Men originais. O Cíclopes lembra-se aqui. E depois o professor Xavier apaga-lhe a memória. Aqui a história do Vulcano. Como é que ele derrota a Krakoa. Aqui o professor Xavier apaga-lhe a memória ao Cíclopes para ele não se lembrar de nada. E nesta fase o professor Xavier acaba por ser expulso dos X-Men e perder tudo. Aqui morreu o Banshee, morreu a Petra e morreu a Sway, que nem sequer tinha tido um funeral decente. E o Vulcano, em fúria, vai para o espaço tentar a vingança com o Império Shi'ar. E depois, mais tarde, isso aparece na história dos X-Men Legacy. Algumas capas alternativas e variantes, alguns esboços. E aqui mais sugestões de banda desenhada. Malta,
Não percebo porque é que não falam mais nesta banda desenhada, não faz sentido nenhum, porque ela é mesmo muito boa, é fechada, não precisam de saber assim tanto do passado dos X-Men, mas eu acho que para terem a carga emocional é necessário conhecer um bocadinho da história dos X-Men. É a nossa sugestão do Arquivo X. Se quiserem deixar sagas do X-X-Men para a gente falar aqui, para a gente adquirir os trade paperbacks e falarmos aqui um pouco e resumirmos, digam nos comentários. Já sabem, boas férias, bons jogos, bons filmes, boas leituras, até à próxima.